A filha de um jornalista desaparece sem deixar rastros no deserto. 8 anos depois, a família fica em choque quando a filha é reencontrada ou é devolvida. Mas o que deveria ser um encontro alegre se transforma em um verdadeiro pesadelo. Crawling the Mummy ou A Maldição da Múmia é um filme de terror sobrenatural, psicológico, né, de 2026, escrito e dirigido por Lee Cronin. Essa é uma releitura, né, da clássica franquia A Múmia, baseada aqui nos temas de possessão demoníaca e exorcismo. James Wan e James Blum produzem o longa através de suas respectivas produtoras, a Atomic Monster, né, que é a produtora do James Wan, e a Blumhouse Production, a produtora Jason Blum, né, juntamente com a Wicked Good. E eu acho que é isso. Olá Brasil, olá criaturas amaldiçoadas, monstrinhos, gays, queers e amantes da sétima arte. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, ao canal Jornal Crítica. É isso, eu me chamo Vitor Silva e aqui a gente fala, né, sobre cinema, séries, desenhos, músicas e tudo o que envolve a cultura pop e o entretenimento. Pessoas queridas, eu dei aqui uma sumidinha porque eu precisei tirar um tempo para cuidar de muitas outras coisas além das redes sociais, né? Colocar a saúde mental em dia, organizar algumas coisas. Então eu acabei perdendo vários lançamentos que eu precisava sentar aqui para ter essa conversa com vocês. Esse filme aqui é o tal, né? O filme A Maldição da Múmia, um filme que eu confesso que demorei um pouco para trazer esse vídeo porque essa obra ela realmente mexeu muito comigo de um jeito muito inesperado. Quem me acompanha sabe que eu amo, né, os clássicos monstros da Universal, principalmente a Múmia, né? Claro que existe todo aquele carinho, né? Pelo menos eu tenho um carinho enorme, né, pelos filmes clássicos, principalmente o longa dos anos 90, né? Com Brendan Fraser, que é absolutamente icônico, mas eu também gosto muito, né, dos trabalhos do diretor desse filme. Eu vou começar até uma coisa, eu não esperava, né, eu não estava esperando absolutamente nada desse filme. Depois daquele desastre de 2017 com o Tom Cruise, eu sinceramente achei que não tinha como alguém acertar, né, não vou dizer nem nessa franquia, mas nesse tipo de filme. Só que eu fui muito surpreendido de uma maneira muito positiva, porque aqui existe atmosfera, existe identidade visual, existe uma proposta muito interessante dentro do terror. Mas antes da gente entrar nessa conversa macabra, né, e cheia de areia amaldiçoada, eu acho que eu já falei quem eu sou, eu já falei as minhas motivações. Se você é novo aqui no canal Jornal Crítica, se você gosta de cinema e se você gosta de receber as dicas, eu tô falando de muita coisa, o vídeo já deve estar uns 4 minutos, mas quem quiser se inscrever, inscreva-se, né? Essas coisas infelizmente a gente tem que ficar falando e pontuando para as pessoas se inscreverem nos nossos canais, né? Então, se você gosta de cultura pop, cinema, música e conteúdo sobre entretenimento, siga aí, vai deixando o like, compartilhe, comenta, faça aí tudo que o YouTube nos pede para fazer. E se você gosta de produções queer, produções para o público LGBTQIAPN+, você está no lugar certo, né? Junho tá aí, já tá chegando, eu vou trazer algumas recomendações para vocês. Então, eu acho que eu já falei demais. Bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre A Maldição da Múmia ou A Múmia de Lee Cronin. Então eu preciso muito falar sobre esse filme aí com todos vocês. Então, bora lá.
O cinema de terror sempre encontrou um fascínio mórbido na profanação do sagrado e no despertar de males antigos. No entanto, poucas figuras folclóricas do gênero sofreram tanto com o desgaste do tempo quanto essa figura clássica que é a múmia, oscilando ao longo das décadas entre o terror mais gótico, que é o terror clássico gótico da Universal, e a aventura descompromissada, principalmente do longo dos anos 90. É nesse cenário de saturação que A Maldição da Múmia, esse longa de 2026, assume um risco calculado. Sobre a direção habilidosa de Lee Cronin, o longa abdica do espetáculo de efeitos visuais genéricos para resgatar a claustrofobia, a visceralidade e o pavor psicológico que a criatura muito merecia. O diretor, que já havia se provado sua maestria em lidar com legados malditos e ambientes sufocantes em A Morte do Demônio, A Ascensão ou Evil Dead Rise, traz sua assinatura implacável para o Egito Antigo. Não exatamente ao Egito, já que a obra foge bastante dessa ótica clichê sobre esse monstro clássico. Ao invés disso, ele pincela e traz uma outra ótica, oferecendo vários pontos de vista. It's very important you fully prepare yourself for what you're about to see. No sudden moves. No loud noises. Hey, Butterfly. It's Mom and Dad. O grande acerto do texto, na minha humilde opinião, que também é assinado pelo diretor, está na ideia de inverter a lógica tradicional do subgênero. Em vez de arqueólogos desbravando tumbas proibidas, essa trama ela se ancora em um drama familiar devastador. O desaparecimento da filha de um jornalista no deserto. Quando a menina ela retorna inexplicavelmente 8 anos, o alívio da família logo dá lugar ao terror, ao horror, ao perceberem que ela traz consigo algo ancestral e profundamente maligno. E é nesse ponto que, ao meu ver, na minha humilde opinião, o diretor, o cineasta, ele se sai muito melhor. Na parte de explorar o terror quase de possessão e exorcismos, tanto do que funciona nesse subgênero e também do que não funciona nesse subgênero, e sim, ele erra bastante nisso. É só observar como a sua fotografia ela é polida, suja e cheio de cores dessaturadas, e sempre apostando em planos mais fechados, como se o cineasta quisesse nos dizer algo com aqueles planos mais fechados. Tem muito disso aqui, e isso é um dos pontos positivos da obra. A atuação de Natalie Grace como a jovem retornada é impressionante, equilibrando uma vulnerabilidade melancólica com um momento de pura ameaça física. Eu gostei também da combinação de como os atores do trio principal, Jack Reynolds, Laia Costa e a Maya Kane, acho que esse é o sobrenome dela, constrói personagens bem desenvolvidos, ainda que o pai me pareça que um pouco anticlimático, mas isso passa que é uma beleza, é uma coisa passageira. O texto aproveita muito isso para desenvolver outras ideias, como o sofrimento materno. Ao meu ver, ao meu olhar, é aqui mais sofre nesse longa, Não que eu não ache que o pai não possa sofrer, mas o ator, o Jack Reynolds, nesse papel ele não consegue demonstrar isso em sua interpretação. Muito pelo contrário, ele serve apenas para reforçar arquétipos e estereótipos para esse tipo de papel, para esse tipo de filme. Trocentas produções que esse tipo de papel é colocado. Ainda sobre aspectos mais técnicos da obra, visualmente, o Lee Cronin ele cede do visual clássico das faixas de linho e, em parceria com o diretor de fotografia David
Garbett, né, diretor que eu acho que trabalhou com ele em Evil Dead Rise, ele aposta em texturas incômodas inspiradas em corpos de pântanos, referências visuais realistas do norte da África. E a gente vê isso muito no decorrer do filme. São informações que eu peguei assim, mas a gente observa muito isso. A paleta de cores transita entre os tons áridos, poeirentos do deserto e a escuridão de cenários fechados, criando aqui uma atmosfera onde a própria poeira parece sufocar os personagens. Não tão assim, mas sempre muito assim. A presença de titãs, né, do gênero de terror nessa produção, como James Wan, né, responsável por vários filmes como Invocação do Mal, e Jason Blum, né, o CEO da Blumhouse, funciona como uma espécie de salvo-conduto criativo para o diretor. Em uma Hollywood frequentemente engessada pelo medo do risco comercial, essa parceria de peso garantiu ao diretor a liberdade criativa necessária para ignorar os limites confortáveis do PG-13 e esticar a corda da classificação indicativa para maiores de 18 anos, que é a classificação R. O respaldo de Wan e Blum permitiu ao diretor que não precisasse desviar a câmera nos momentos de maior crueza, de maior dureza, de maior veracidade, entregando aqui uma obra que se recusa a diluir o terror para agradar as massas. No entanto, né, o grande triunfo da Maldição da Múmia é que essa liberdade não se traduz em um espetáculo gratuito, né, de choque, por exemplo, coisa que muitas produções, até do próprio diretor, né, do James Wan, que é uma beleza. Talvez o terror mais farofa, né, se utilizar disso apenas para trazer o gore, né, ou seja, a violência gratuita ou elementos sobrenaturais apenas porque sim. Acredito que o Lee Cronin sabe muito bem onde ir e parar com as suas... E eu me estendo até na sua filmografia. O filme ele não economiza no gore, mas o faz com o rigor dramático cirúrgico, né? Eu tô falando com as palavrinhas mais engessadas, mas eu acho que o diretor ele entende o que ele precisa para contar a sua história. Corpóreo aqui, o body horror, ele deixa de ser apenas um efeito visual e passa a ser uma extensão do sofrimento psicológico das personagens e dos personagens. Como, por exemplo, ver o corpo da jovem se decompor e se reconfigurar diante dos olhos impotentes de seus pais é uma experiência morbitante, uma experiência dolorosa, nojenta, asquerosa e profundamente destrutiva, transformando o despertar desse mal ancestral em uma metáfora visceral sobre a ruína inevitável da mente e da carne daqueles que tentam desafiar o inevitável. É como se a gente vê algo que a gente amava sendo, né, perdido na nossa frente. E isso é muito pesado. Tem inclusive, eu vou até dar aqui um exemplo de uma sequência sem spoilers, onde uma personagem ela é jogada da janela, que é obviamente uma cena que é muito parecida à cena clássica do Exorcista, né, um dos meus filmes favoritos, e o resultado disso é algo lindo, grotesco e bastante criativo, mesmo que possa trazer uma referência, uma baita referência a um dos maiores clássicos, né, de um filme de terror, né, talvez um dos maiores responsáveis por trazer esse filme mais grotesco, que é o caso do Exorcista, que é o caso do Exorcista. E para compreender essa crueza, né, com que Lee Cronin firma na deterioração física e mental da família Cannon, é preciso olhar para além das telas. O diretor, eu busquei aqui algumas coisinhas, mas o diretor ele revelou em entrevistas que concebeu o filme sob o impacto do luto real pela perda de sua mãe, um processo bastante doloroso que transborda diretamente para a tela.
Essa bagagem pessoal transparece na desconstrução completa que o filme faz esse mito da múmia. O filme ele desconstrói tudo que a gente imagina. Como eu disse aqui ao decorrer dessa análise, eu afirmo e repito, Lee Cronin ele quebra todas as regras possíveis de filmes sobre monstros. E é como se ele entendesse que ele poderia seguir a lógica clichê, mas ele cria o seu próprio filho, algo só dele. O prólogo perturbador do desaparecimento da pequena Kate, que é interpretada por Nathan, se desloca para o Novo México, nos Estados Unidos, onde o casal, que é a Larissa, que é a Laia Costa, e o Charlie, que é Jack Reynolds, tentam reconstruir os pedaços de suas vidas ao lado dos seus 2 ou 3 outros filhos. Porque tem uma criancinha que ainda está agitada. Um detalhe que eu acho muito interessante nesse filme, que eu poderia até dar a minha opinião, mas eu vou somente pontuar aqui e trazer aqui uma reflexão, é o fato de que o nome original do filme, o nome em inglês, esse filme é Lee Cronin The Mummy, ou algo como A Múmia de Lee Cronin. E eu achei muito curioso, muito interessante, como o diretor ele usa o seu próprio nome para colocar sobre o título do seu próximo filme. E eu acho que, assim quando você coloca o seu nome em uma obra, você tem que ser um diretor muito talentoso. Ou talvez você tenha que ser um diretor muito original. Ou muito assim, muito cabuloso, muito conhecidíssimo. Eu conheço poucos filmes do diretor, na verdade, além de Evil Dead Rise, A Morte do Demônio, A Ascensão, de 2023, um filme muito bom, inclusive. Tem um outro filme que se chama O Bosque Maldito, de 2019, Esses filmes têm propostas muito similares. Eles sempre vão tratar de dramas, de laços familiares, e dentro desses laços, o diretor ele sempre vai trazer um terror mais sobrenatural, mas não daqueles que é clichê, A Morte do Demônio, A Ascensão, por exemplo, é um filme que apresenta um núcleo familiar muito forte. E em cima disso, desenvolve toda essa questão em cima aqui da possessão demoníaca. Já em Um Bosque Maldito, temos aqui uma criança que desaparece numa floresta. Existe também todo um núcleo familiar envolvido. E acredito que, eu não me lembro aqui porque já faz um tempinho que eu vi esse filme, mas eu acho que tem uma mãe, uma tia, como figura central. E se você já assistiu algum desses filmes, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas é muito mais interessante ver como o diretor ele trabalha todas essas questões. E quando ele usa o seu nome no título do próprio filme, ou seja, Lee Cronin The Mummy, eu acho que não é somente porque ele quis, Isso levanta essa sugestão. Esse diretor, ele é muito bom. Esse diretor está construindo a sua marca dentro da indústria hollywoodiana, e é isso que está acontecendo, porque eu acho a direção desse diretor, Lee Cronin, bem assertiva, bem interessante, bem fascinante. Ele oferece lacunas, ele desenvolve as suas questões, ele nunca deixa nada nada branco, ele sempre ele amadurece a cada filme. E eu digo isso porque eu vi esses 2 filmes que eu mencionei, O Bosque Maldito e A Morte do Demônio, Ascensão. Não assisti a todos os filmes dele, mas é muito interessante acompanhar toda essa evolução desse cineasta. E assim, no fim das contas, A Maldição da Múmia funciona justamente porque Lee Cronin entende que o verdadeiro terror não está apenas nos sustos, ou na criatura, ou na mitologia, mas também nos traumas e nas relações familiares de seus personagens. Com uma atmosfera sufocante e imagens perturbadoras, então mostra mais uma vez que está construindo uma identidade muito forte dentro do terror contemporâneo. E mesmo sim, dividindo opiniões em alguns momentos do longa, momentos esses que não foram
bem aprofundados, é impossível negar que existe muita personalidade, visão criativa e muito potencial no trabalho dele como um cineasta. Talvez a gente esteja acompanhando o crescimento de um dos nomes mais interessantes do terror independente, atual e moderno. E A Maldição da Múmia com a nota 8.2. E vocês, já assistiram A Maldição da Múmia? Gostaram, não gostaram? Me conte aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, além do canal J Críticas aqui no YouTube, fica lá, porque lá sempre a gente está compartilhando alguma crítica, algum lançamento, alguma outra coisa que eu não trago para esse canal. Estou tentando voltar aí na ativa, pelo menos trazer aqui um vídeo por semana, debatendo sobre algum tema, algum filme ou alguma lista, né? Eu estou pensando em voltar com o quadro Resumo da Franquia, né? Em junho agora vai ter o Todo Mundo em Pânico. Eu até estava pensando assim, em fazer o Resumo da Franquia. Eu não vou conseguir, mas enfim, pode ser que mais pra frente eu traga aí mais sagas e mais franquias clássicas aí para vocês, naquele mesmo formato, com curiosidades, fatos, crítica, opinião, um insight do filme. Mas se vocês realmente quiserem, porque esse tipo de vídeo, principalmente esse tipo de vídeo, é muito difícil de fazer, tem muita pesquisa, muita coisa que eu vou buscando na internet. Então, se você gosta desse tipo de quadro, eu queria que vocês comentassem quais sagas ou quais franquias vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o Resumo da Franquia. Obrigado, né, por vocês me assistirem até aqui. Caso vocês consigaram assistir esse vídeo aqui, eu tentei falar um pouco mais sobre a minha experiência, sobre o filme. Eu gostei muito da Maldição da Múmia. Tem outro filme que eu quero comentar aqui no canal em breve. Acho que na semana que vem eu vou trazer a crítica dele. Eu ainda estou terminando de escrever a crítica, mas eu vou trazer para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima J Críticas. E esperamos que eu consiga pelo menos ter ali pelo menos um vídeo por semana, que tá difícil, mas a gente chega lá um dia. Então é isso. Valeu e